Opa, daí. Hoje e sempre. Guarani. Rapaziada. É, é triste. Hoje gastei meu tempo, dinheiro, paciência e fui ao brinco. E sabe o que eu recebi em troca? E todos, quase incríveis, 3.000 espectadores no brinco ganharam desgosto, tristeza. Olha, eu nem sei o que falar. Que jogo triste. Olha, escolhas ruins, escolhas ruins, passes inexistentes, horrível, horroroso. Eu, eu não sei mais o que esperar do nosso Guarani. Olha, ah, se eu achava, se eu achava, olha, me faltam palavras para descrever o que eu tô sentindo. Sabe? Olha, é vergonhoso. Estamos. Eu posso falar algo que o pezão. Aliás, um grande abraço pro pessoal do Bugrecast, porque sempre o Pezão coloca umas análises, o Vitorelli, o, o Wendel e até mesmo o Léo. Cara, estamos diante, acho que, do pior elenco da história do Guarani. O pior. A pior montagem de elenco da história do Guarani. O pior momento da história do Guarani. Gente, gente, a gente não conseguiu fazer um gol com um jogador a mais por mais da metade da partida e quase inofensivo pro Figueirense. Puta que me parola. Gente, o que tá acontecendo? Que zica é essa que jogaram na gente, no Guarani, que não sai? Não sai. Quando, olha, eu fui enganado. Me enganei. Agora, o que eu ainda não tenho certeza, se eu fui enganado pela comissão técnica ou o elenco é tão ruim ou tão mal montado que nem a comissão técnica consegue dar um grau. Sabe o que é o pior? Vocês viram quem tá na liderança da Série C? Pois é. Gente, olha, triste, 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 triste. É, vamos dar uma sapiada aqui no SofaScore. Ah, analista do SofaScore. Gente, os dados e fatos estão aqui. Eu preciso usar. Ó, olha, triste. Eu, primeiro, eu não entendi as escolhas do Marcelo.
as substituições. Olha, qual que é a estratégia? É queimar ou esfregar na cara do Bugrino que certos jogadores não servem? E aí, na próxima janela, ver se dispensa, pega algo melhor? Deve ser, porque eu não entendi os movimentos, as trocas. Gente, olha, eu estou indignado. Não, no começo, quando vieram o Marcelo, né, comissão técnica nova, o Elano, o Farney, pensei, bom, é virada, né? Fiz até um post no Instagram, no, no X, no Twitter, falando, beleza, é virada, vamos subir. Hoje, eu estou, como diria o Huawei, perplexo. E eu acho que não vai rolar. Não vai dar certo. Gente, estamos com 5 pontos. Tem noção? Cara, é inacreditável. Estão destruindo, acabando com o Guarani. A gente ainda. A gente tá na marola daquela. Daquele time executivo, aquela comissão antiga. E, gente, a gente tá nisso ainda. É triste. É muito triste. É tristeza. Não. Agora, eu preciso apontar aqui que o. Gente, o Deni Júnior me perdeu um pênalti. Um chutinho, um remetente, endereço, CPF e tudo pro goleiro. O goleiro só fez o que o Deni Júnior deixou exposto. Com aquela insegurança, aquele chutinho vagabundo. O chute vagabundo, não o jogador. Para evitar problemas. Gente, que jogo foi esse? O Deni Júnior. Gente. É. Meu Deus, olha. Eu, eu não consigo nem falar quem foi o pior. Mentira, consigo, né? O Deni Júnior. O Deni Júnior foi mal. O Léo Coutro. Léo, do fundo do meu coração. Como que você vai tentar dominar uma bola de peito quase na linha do gol, sem goleiro? Era você, a linha do gol e o gol. Como num ataque do Figueirense, você me tenta dominar a bola com o peito, só esperando um jogador do Figueirense empurrar a bola. Como? Me diz, me explique. E, gente, olha, mais uma vez, eu preciso calar a minha boca e falar que o Rafael Bilu foi um dos melhores, menos piores. Por quê? Como diz a música, uma andorinha só não faz verão. Só o Bilu ali tentando fazer uma mágica de alguma jogada para ter um gol. Principalmente depois que o Danny Júnior perdeu o pênalti. Gente, não tem, não tem como. Que zorra é essa? Quem eu, quem eu diria que foram os menos piores? Andrei, porque fez o mínimo, que é não levar gol.
E o Rafael Bilu tentou. Tentou. O Caio Melo, regular. Ele fez um bom jogo, na minha opinião. Quer dizer, bom jogo, né? Agora, o Luiz do táxi também. O Giva, ok. Gente, todos foram de ruim pra regularzinho. Olha, agora, as trocas. Olha, isso aqui eu não entendi. Como que me tiram Caio Melo e colocam o Isaac? Gente, o Isaac. Como me tiram o Giva e me colocam o Cristiano? E por quê? Aí tem a troca de 6 por meia dúzia. O meia arroba, que foi o Danny Júnior com o Samuel. Deixo para vocês comentário. Aliás, eu deixo vocês comentarem tudo, porque não me entra na cabeça as trocas. Não me entra. Cara, que jogo ridículo foi esse? E, gente, um a mais. Perdeu um pênalti. Olha, olha, sinceramente. E vamos ver a classificação. Olha isso. Puta que. Guarani em 18º com 5 míseros pontos. Gente, não tem o que falar. Vergonha. Muita vergonha. Constrangedor. Olha, é, é constrangedor da forma que estão enterrando a história, o legado do Guarani. Ou estão tentando. E o torcedor tá tentando segurar essa barra. Gente, triste. Triste. Muito triste. Eu vi muita gente que chegou esperançosa, alegre, e aí, no final do jogo, puta da vida, xingando. Sem contar que a torcida jogou, aliás, lançou bastante fogos perto do estádio, bem na hora da coletiva, justamente para dar pressão. Sem contar que a torcida também gritou muito para causar ainda mais pressão. Que estão corretos. Justo. Olha a situação que estamos. Tá feia a coisa. Gente, os jogos que a gente acabou pensando que teria pontos, a gente teve míseros empate ou derrota. Gente, estamos lascados. O próximo jogo do Guarani vai ser contra. Deixa eu dar uma olhada. Só por curiosidade, porque eu já sei que é derrota. Retrô. Ai, meu amigo. Aí, sinceramente, eu espero derrota. Porque o Retrô não está mal. Está mais organizado. O Retrô está em 15º, com 7 pontos. É confronto direto, né?
Que daí, se o Guarani ganha, faz 8 pontos e puxa o Retrô para baixo. Gente, eu não tenho nem palavras. Tristeza, pra ser sincero. Bom, e você, torcedor? Deixa aqui embaixo seu elogio, sua mensagem de carinho. Comente, deixe seu like e compartilhe. E olha, eu espero que Deus nos ajude. Porque do Guarani, acho que não vem mais nada. Beleza? Valeu e um forte abraço. Até a próxima.